Ok, irmãos, é, nós estamos meditando sobre bem-aventuranças ali no Sermão do Monte, né? Mateus capítulo 5. E bem-aventuranças também significa abençoados, né? Poderíamos trocar essa expressão bem-aventurança por abençoados. Então, poderíamos dizer, né? Abençoados os pobres em espírito, abençoados os que choram, abençoados os mansos, né? Então, abençoados. A gente poderia também usar esse termo com bastante exatidão. E esse abençoado significa receber um privilégio, ou melhor, ter o privilégio de receber um favor divino, né? Ter um privilégio de receber um favor de Deus. Então, pensa bem, né? Alguém que quer muito, ou às vezes nem pediu, mas recebe um favor de Deus. Um favor que não merece, um favor que nem estava pensando, ou às vezes estava querendo muito e recebe esse favor, né? Então, são felizes essas pessoas que recebem esse favor de Deus. Por isso, verdadeira felicidade, nós podemos dizer que é quando alguém recebe esse favor divino, né? Então, essa pessoa tem felicidade, a pessoa é feliz de verdade, é uma felicidade consistente. E temos visto também que uma pergunta fundamental, que todo mundo que lê o Sermão da Montanha e se depara com essa pergunta e deve fazer essa pergunta para si, é de quem é o favor que eu procuro? Será que eu procuro o favor dos homens ou eu procuro o favor de Deus, né? A gente percebe que muitas vezes temos confundido essa pergunta e muitas vezes somos levados a procurar o favor dos homens, né? Mas o Sermão da Montanha, ele é um manifesto para nós, é como uma declaração de Deus para nós, para todos os que recebem o favor de Deus, né? Para todos os que estão ali buscando a Deus e também todos aqueles que, então, nesse favor de Deus, recebem também entrada para o reino de Deus. São esses abençoados, né? Então, é declaração de Jesus para todos nós, para nós entendermos como é isso. E, primeiramente, nós vimos sobre pobres de espírito. São aqueles que percebem que estão espiritualmente em falência diante de Deus. Nesse sentido, é totalmente dependente de Deus, né? Espiritualmente, nós dependemos de Deus totalmente, não tem nada que possamos fazer para agradar a Deus, que possamos fazer por nós mesmos. É Ele, né, que faz por nós. E, em segundo lugar, nós vimos sobre aqueles que choram, né? Tem o choro da alma, mas essa é uma reação natural para aqueles que percebem que são pobres de espírito, para aqueles que percebem que estão falidos espiritualmente diante de Deus, chega um desespero. Mas e aí? O que eu faço, né? Percebe a escuridão dos seus pecados. A pessoa chega, eu sou pecador. E aí, o que eu faço? O que eu posso fazer? Eu sou um pecador diante de um Deus santo. E percebe que, na verdade, não tem nada que possa fazer. Então, a reação é clamar a Deus, né? Clamar a Deus naquela angústia. Então, esse é o choro da alma, né? Por isso, bem-aventurados aqueles que choram, serão consolados. E hoje, nós vamos ver sobre os mansos. Em algumas versões da Bíblia, está escrito humildes, porque é um sinônimo, né? A gente pode ser encarado como um sinônimo, é uma atitude interior, né? Mansidão também. Mateus 5:5
Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5. E ele diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Antes de a gente continuar, é importante a gente entender que essas bem-aventuranças, nós vemos aqui, são 8, né? Mas, assim, não são 8 tipos de cristãos, não são 8 tipos de pessoas, não. São 8 qualidades que todo cristão deve exibir na sua vida, né? Que deve apresentar, deve manifestar nas suas vidas. E nós estamos vendo que, na verdade, eles estão interligados, né? Estamos percebendo isso. Bom, então, nós vamos lá. O que é mansidão? Primeiro, a gente tem visto o que não é, né? O que não é mansidão. Primeiro, manso não significa ser fraco. A ideia, muitas vezes, que nós temos de manso é uma pessoa fraca, pessoa volúvel, sem personalidade, uma pessoa assim, mas não é isso. Ser manso não é isso. Uma segunda coisa, ser manso não significa não ficar irado, né? Ser manso, manifestar mansidão, não significa que alguém nunca vai ficar com aquela ira, né? Uma ira santa, claro, mas não quer dizer que nunca vai ficar indignado, não é isso também. Ser manso também não significa ser covarde, né? Não significa ser aquela pessoa que dá para trás. Chega na hora, foge, né? Não é isso também. Desiste, não é isso. Não é ser covarde. Então, muitas vezes a gente tem ideias errôneas, né, sobre o que seja mansidão. Uma boa ilustração que eu ouvi uma vez é o exemplo do cavalo. Às vezes tem um cavalo chucro, né, e vai domar o cavalo, alguém consegue domar o cavalo e ele fica manso. Aí o que significa? Será que significa que ele ficou fraco? Não, o cavalo não ficou fraco. Será que o cavalo significa que ficou covarde? Não, também. O que é, então, que significa o cavalo com isso? É que o cavalo, ele percebeu que ele precisa obedecer ao seu dono, que aquele é o dono, e aquele dono vai cuidar dele, que ele pertence ao dono, né? Então, é um negócio assim, o cavalo agora obedece o dono, é dócil em relação ao dono, né? Então, é o cavalo que ficou manso. Mas isso aí também ainda não dá para fazer uma analogia tão perfeita, né? E como que nós sabemos que essas coisas, né, não quer dizer mansidão? Como que a gente sabe que ser fraco, a pessoa que se ira, ou a pessoa que é covarde, como que sabemos que isso não é mansidão, né? O que significa isso? Jesus mesmo, ele disse de si mesmo, né? Eu sou manso e humilde de coração. Nós vemos ali Jesus declarando sobre si mesmo. Jesus não era fraco, né? Você pode ver, quando você vê a história da vida dele, você percebe que não existe nenhuma fraqueza ali, né? Ele era muito firme nas suas convicções, muito firme nos seus princípios, era uma pessoa muito firme nas coisas que ele fazia. Ele era uma pessoa forte, né? Não havia nada de fraqueza em Jesus. Nós vemos também que Jesus, ele ficou irado já, né? É difícil perceber isso, mas tem alguns momentos em que Jesus ficou irado por causa do pecado, por causa da dureza do coração das pessoas. Ele ficou irado. Lá em Marcos, capítulo 3, por exemplo, tem uma expressão que é exatamente essa, Jesus irado, né, por causa da dureza do coração das pessoas, né, quando ele curou uma pessoa no sábado,
e as pessoas estavam em dúvida se aquilo era bom ou não. Então, Jesus ficou irado, ficou indignado, mas ele não ficou, não quer dizer que foi uma fúria pecaminosa, ele ficou irado contra um pecado, né? Uma indignação justa. Jesus também não era covarde. Ele não abandonou a sua missão. A sua missão é morrer na cruz por causa dos nossos pecados, levar sobre si todos os pecados da humanidade, né? Isso não era coisa fácil, não, né? Mas Jesus, ele enfrentou até o fim, enfrentou calado, né? Sem se defender, ele foi até o fim. Ele poderia ter saído, poderia ter se defendido, poderia ter, com o seu poder, ele poderia ter evitado, mas não. Ele foi firme, foi corajoso, foi, né, até o fim, ele cumpriu a sua missão. Então, nós vemos ali o exemplo de Jesus. Ele é o melhor exemplo para nós, né? E como é esse caminho para a mansidão? Vamos ver mesmo em Mateus, Jesus, quando ele afirma, sou manso e humilde de coração, vamos fazer uma aplicação prática aí. Vamos abrir em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 29. Mateus 11, 28 e 29. Eu vou ler aqui. Jesus, em um momento, ele diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Ao 30 também, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lembra as bem-aventuranças até aqui que a gente falou? Então, mansos, né? Vamos falar do manso. Primeiro, mansos são aqueles que, primeiramente, perceberam a sua falência espiritual. Eles perceberam que não são mais autossuficientes para serem santos, para estarem diante de Deus, porque eles viram como é o seu eu, viram o que existe dentro de si. Primeira coisa, né? Constatar essa falência espiritual. Depois eles lamentaram seus pecados e viram que são esses pecados que levaram a essa falência espiritual diante de Deus. Perceberam que não dava para eles se salvarem, né? Começam a experimentar o peso da culpa. E não tem nada que possa fazer para tirar essa culpa. Muitos querem depois se redimir, querem fazer algo que possa redimir essa culpa, mas o pecado está lá. Ninguém vai tirar isso, né? Então, começam a lamentar, existe aquele choro da alma, então, o desespero, o que eu vou fazer, né? Agora, nesse estado, então, recorrem a Deus em busca de ajuda. Porque Deus, né, o nosso Senhor, ele é a única esperança para aquelas pessoas que estão nessa angústia, né? Porque é somente Ele que pode dar o perdão e o descanso. Somente em Jesus nós podemos obter esse perdão do nosso pecado, né? A redenção dos nossos erros, redenção dos nossos pecados, né? Ele é que pode nos oferecer isso. E é com isso, então, que se nós nos voltarmos para Deus, Ele nos concede o descanso, né? Então aí vem Jesus e diz para essa pessoa que busca: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós vamos a Jesus,
levamos nossos problemas a Ele, quando nós entregamos para Ele, Jesus pega aquilo, né? E Ele livra o peso da culpa que está sobre nós, livra aquele fardo que muitas vezes nós carregamos e que nos prende e que muitas vezes determina as nossas ações no dia a dia, né? Jesus nos liberta disso. Quando nós vamos a Jesus, entregamos esse fardo para Ele, Ele nos livra, Ele nos perdoa, nos dá o perdão e nos redime, né? Nos dá essa redenção que nós tanto ansiamos, Ele que nos oferece. E aí, chegando nesse ponto, a gente desenvolve, então, depois que a gente vai, chega a Jesus, a gente desenvolve uma outra atitude no nosso coração começa a fazer parte. Nós percebemos que não somos mais autossuficientes, não somos tão bons quanto nós achamos que éramos, e não começamos a perceber que a gente depende de Deus, na verdade. No fundo, né? Tem um homem, um teólogo famoso chamado A.W. Tozer. Ele disse o seguinte: ser manso significa que uma pessoa deixou de ser enganada por si mesma. Ela aceitou a avaliação de Deus para a sua própria vida. Ela sabe que é tão frágil e impotente quanto Deus declarou que ela era, né? Então, a pessoa cai em si, cair em si e falar, puxa, realmente, diante de Deus, eu não, né? Eu tenho esse problema, não valho nada, na verdade, preciso de Deus para resolver isso, mas essa pessoa também sabe que, paradoxalmente, né, incrivelmente, Deus a valoriza tanto, dá tanto valor a essa pessoa que mandou seu próprio filho para dar a sua vida na cruz no lugar dela, né? Então, é um negócio paradoxal. Ao mesmo tempo, nós percebemos que não valemos nada, mas, ao mesmo tempo, Deus nos valoriza tanto que deu seu próprio filho para morrer na cruz para o perdão do nosso pecado. Então, Deus nos valorizou tanto, né, para conceder que nós fôssemos reconciliados com Ele novamente através de Jesus. Então, nós vemos aí, né, um caminho para a mansidão. Como é que nós chegamos a esse ponto? Que manifestações, como um cristão manso manifesta essa mansidão? Como é que essa pessoa, como é que essa atitude de mansidão é expressa na vida de alguém, né? É um fruto que se manifesta de maneiras diferentes. Então, primeiro, vamos ver lá. Os mansos se manifestam na medida em que eles aceitam o que Deus ordenou para eles, né? Aceita aquilo que Deus proporcionou para eles. Então, essa é uma atitude de mansidão. Quando a gente aceita, né, o que Deus nos ordena, aceita o que Deus nos proporciona, aceita o propósito de Deus para nossas vidas, né? Tem um provérbio, né? Um provérbio, é um dito, né? Horácio Spafford diz assim: seja qual for a minha porção, né? O meu lote, a minha porção, a minha parte, você me ensinou a dizer, está tudo bem com a minha alma, né? Então, a pessoa que aceita aquilo que Deus ordenou para eles. Nós vamos ver mais claramente isso lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. 2 Coríntios, capítulo 12, de 7 a 10, nós vamos ver ali uma declaração de Paulo, apóstolo Paulo. E apóstolo Paulo declarando que ele aceita uma coisa que Deus colocou na vida dele, embora não fosse tão agradável, né? O que é isso?
2 Coríntios, capítulo 12, 7 a 10. Ele diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. É um paradoxo, né? Paulo aceitando a sua vida, todo o sofrimento que ele tem recebido, que Deus tem permitido na vida dele, como parte da sua vida, porque é nessas horas que Deus pode fortalecê-lo. É nessa hora que Deus pode capacitá-lo. É nessa hora que Deus se manifesta na vida dele. E Paulo, então, é por isso ele diz: eu me alegro nessas horas, nessas fraquezas, nesses momentos, porque então é quando Deus ele age na minha vida, né? Muito bem, né? Uma outra coisa, os mansos se manifestam no sentido de que os mansos se contentam com todas as circunstâncias. É parecido com isso, parecido com o que Paulo diz lá. E, na verdade, é Paulo mesmo quem diz, né? Em Filipenses, capítulo 4, versículo 11 a 13. Livro de Filipenses, capítulo 4, 11 a 13. E diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, é alguém que aceita a sua situação, é alguém que se contenta em qualquer circunstância em que esteja na sua vida, que Deus esteja permitindo acontecer na sua vida. Bom, uma pessoa que aceita a sua porção, é lógico, né? Ela está satisfeita. Ela aceitou. Quem não está contente com a sua porção é porque quer mais. Por que quer mais, né? Então, aí vem um certo perigo, porque pensa que merece mais. Então, quem não está contente com a sua porção, pensa que merece mais. Por quê, né? Isso, vários motivos, mas um motivo muito perigoso é o orgulho, achar que merece mais do que deveria. Achar que merece mais do que, né, outras pessoas. Então, é algo que a gente precisa estar prestando atenção, né? Satisfeitos com aquilo que nós temos. A gente vai ver depois, nossa sociedade caminha em outro sentido, né? Para que a gente tenha mais, né? Mereça mais e seja capaz de ter mais, de ser mais. Mas vamos ver. O manso, ele se manifesta no fato quando outros o insultam. Eles não sentem necessidade de se defender, porque o Senhor os defenderá. Talvez seja essa uma das coisas mais difíceis, né? Alguém te dá um insulto, a nossa vontade é devolver 3 vezes mais, né? Essa é a nossa tendência, fazer isso, não levar desaforo para casa. Mas não quer dizer que a pessoa não fique irada, pode ficar irada. Mas o que acontece?
ela sabe que Deus vai dar, é Deus quem dá o troco. É Deus quem vai tratar aquela situação com a outra pessoa, de alguma maneira. Em Números, capítulo 12, de 1 até 9, está falando de Moisés, né? Moisés foi considerado o homem mais manso na face da terra, Moisés. Então, houve um episódio ali especial que eu quero ler aqui. Livro de Números, capítulo 12, versículo 1 a 9. Diz assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Depois, se vocês, irmãos, quiserem ler, na continuação, a Miriam ficou leprosa, né? E depois Moisés precisou interceder por ela, para que ela fosse curada, né? Mas nós vemos aqui um exemplo, Moisés, quando ele diz muito paciente, também é outra maneira de expressar mansidão. Em algumas versões está, ele era o homem mais manso na face da terra, né? Então, paciência também é outra forma de entender a mansidão. E Moisés, então, as pessoas criticaram, Deus é quem se irava e Deus é quem dava o troco, né? Moisés, ele não sentia necessidade de revidar os insultos, as críticas, os xingamentos e tudo mais que ele recebia. Deus mesmo tratava de fazer isso. E muitas vezes Moisés foi ali interceder junto a Deus para que Deus não castigasse tanto o seu povo, para que Deus não fizesse com tanta, né, cumprisse aquela ira dele, ira santa, com tanta intensidade. Moisés várias vezes teve que fazer isso, pedir a Deus que poupasse o povo. Mas nós vemos ali, então, vemos aqui, mansidão é um fruto que gera uma atitude humilde, paciente, né? É uma atitude que nos gera um comportamento sem maldade, né? Um comportamento de bondade, sem desconfiança, sem querer o mal, sem querer fazer algo sem desejo de vingança. É uma atitude que gera um comportamento de aceitar aquilo que Deus nos oferece. Aceitar a porção que Deus coloca para nós. Mas o versículo 5, ele não diz só isso. Ele diz assim, os mansos herdarão a terra, né? Não é meio estranho assim, né? Os mansos herdarão a terra, são os mansos que conquistarão, né? Parece meio difícil entender isso, porque o nosso mundo diz o contrário.
Nosso mundo diz assim que a gente precisa, se a gente pensar assim, né? Precisa conseguir tudo o que puder, precisamos guardar tudo o que nós conseguirmos e a gente precisa montar guarda aí nessa coisa, né? É um negócio meio assim, né? Meio egoísta, mas o que o mundo nos ensina é que os fortes é que sobreviveram. Bom, a gente não precisa ir muito longe, né? Fala que os mais adaptados é que sobrevivem, né? Mas fala ali, então, que os fortes sobreviverão. O mundo ensina também que aqueles que trabalham bastante, às vezes demasiadamente, é que vão alcançar os seus objetivos materialistas, né? De aquisição de bens, de galgar a escada do sucesso, do poder. Então, é aqueles que trabalham desse jeito que vão conseguir. Também o mundo ensina que a gente pode merecer algo, né? E isso é perigoso, né? Porque se você diz, se tem aquele pensamento, mas eu mereço, né? Ou então, eu não mereço isso que eu estou recebendo, eu merecia muito mais. Isso é perigoso para a nossa alma, né? Quantas pessoas com essa atitude no coração acabaram se dando mal? Eu merecia mais, né? O mundo ensina que a gente pode merecer algo, e às vezes até em algumas igrejas, alguns ambientes de igreja, pode parecer assim, eu mereço algo de Deus, né? Deus me deve alguma coisa. Perigoso para nós, perigoso para nossa alma. Deus me deve, ou eu mereço algo mais de Deus. Então, o que Jesus nos ensina? Que os mansos é que herdam a terra. Salmo 37:11 diz assim: mas os mansos herdarão a terra e gozarão de grande paz. Mansidão. Essa bênção da mansidão é o que muitos buscam na vida. É a recompensa que muitos buscam na vida, né? Herdar a terra é algo que muita gente procura, todo mundo quer, né? Seu lugar ao sol. Se a gente fosse pensar humanamente, né? Eu quero o meu lugarzinho ao sol. É verdade, todo mundo quer, né? Mas aqui, esse herdar a terra, embora possa ter esse ponto de verdade, na realidade, é mais especificamente o seu lugar diante de Deus. É isso, né? O que você vai herdar? Você vai herdar o seu lugar diante de Deus. No entanto, Jesus diz que essa recompensa, ela não vem para quem, ela vem para quem não busca, né? Vem para aqueles que buscam o seu reino e a sua justiça, não é para aqueles que buscam as riquezas e as recompensas. Vem para aqueles que buscam o reino de Deus e a sua justiça, né? Então, essa recompensa a gente pode ver aqui também, né? Essa terra, essa palavra terra, é realmente a terra aqui mesmo, solo, né? Fala do solo, fala dessa natureza que nós temos aqui. Então, herdarão a terra, são aqueles que vão ficar com seus nomes ali, né? Realmente na terra. Mas, mais do que isso, né? Mais do que herdar esta terra terrena, é herdar o nosso lugar lá no céu. Então, a maior recompensa é essa. E, por fim, que eu gostaria de dizer, os mansos, então, são aqueles que passaram por um quebrantamento, pobres em espírito, perceberam a sua falência espiritual diante de Deus, são aqueles que lamentaram a sua condição pecaminosa, perceberam o quão fora da santidade de Deus estavam, e levou a essa lamentação, e que agora, então, se submetem a Cristo e às suas ordens. Então, esses são os mansos,
né? Nós vemos tudo interligado aqui, um processo, né, de estar diante de Deus. Os mansos herdarão a terra, os mansos herdarão o seu lar celestial. Então, que eu gostaria de deixar para os irmãos hoje, essa terceira bem-aventurança, para a gente cultivar em nosso coração, porque não é só um tipo de cristão que é manso, né? Na verdade, é um fruto, é um dos frutos que deve existir em todo cristão, em todo aquele que busca Deus, que anda na presença de Deus. Amém? Vamos orar? Ter um momento de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, nós queremos, Senhor, agradecer pela Tua palavra, porque ela vem diretamente ao nosso coração. Ela vem diretamente, ó Deus, nos confrontar, vem nos edificar, vem falar profundamente em nossas almas. Ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor esteja frutificando essa palavra em nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, esteja fazendo crescer, ó Deus, em nossas vidas, a mansidão que o Senhor deseja para cada um dos teus servos, para cada um dos teus filhos. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor, ó Deus, esteja trabalhando em nossas vidas profundamente, intensamente, para que nós tenhamos, ó Deus, também esse fruto em nossas vidas. Nós oramos, ó Deus, e agradecemos, Senhor, por tudo quanto o Senhor já tem realizado em nossas vidas. Continua, Senhor, nos fortalecendo, nos capacitando nesse sentido. Continua, Senhor, trabalhando em nossas vidas. É o que nós oramos agora e te pedimos em nome de Jesus. Amém.